Estamos começando mais um programa Mulheres Alfa e hoje estamos aqui no espaço Vila 18, em Alphaville, com convidadas incríveis. A advogada doutora Patrícia Zanella, a psicóloga Elisângela Paes Leme e a fisioterapeuta Raquel Bastos, todas da nossa região. Teremos também Minuto Empreendedorismo Digital com Fernanda Longo, direto dos Estados Unidos. Fique com a gente, nosso programa tá bom demais. Casamos com um desejo enorme que dê certo. Daí vem os filhos, as coisas continuam caminhando e começam a não dar certo. E com isso vem a triste separação. E depois da separação, a gente começa a se preocupar com a guarda dos filhos. Como fica isso, doutora Patrícia? Então, a guarda é um assunto muito delicado. Por quê? Porque o casal, geralmente, quando se separa, não se separa de uma maneira amigável e ok, cada um vai para um lado. Na maioria das vezes não é assim. Sim. Então o que acontece? Você tem aquela criança, aquele ser, né? Que você precisa decidir mesmo o futuro, né? Então a guarda deve ser discutida de maneira a tirar os problemas entre o casal e só direcionar mesmo para a criança. Por quê? Porque com a separação, a criança por si só, ela já se acha fragilizada. É assim, doutora Elisângela? Sim, após o conflito dos pais, começa um outro conflito, o conflito das crianças. Como que vai ser a vida agora? Com quem eu vou morar, como que vai ser, minha mãe vai dar conta de mim, meu pai, ele vem me visitar, não vem, eu vou morar com meu pai, eu vou morar com a minha mãe. E aí é muita emoção misturada com as questões legais. Então não é fácil. Doutora Patrícia, hoje no direito, quais são os tipos de guarda? Eu sei que a lei mudou, né? E eu queria que você falasse, explicasse um pouco, porque tem muita controvérsia aí, né? A pessoa acha uma coisa e a outra, e aí? Como fica aí? O que acontece? Antigamente, a guarda, né, na maioria, 99% das vezes, ficava com a mãe. Já era decidido isso. Era o normal. Era o normal. Por pensar que a mãe tem todo o carinho, todo o amparo, todas as condições de lidar com aquela criança. Só que o que aconteceu? Com o passar dos anos, ocorreram algumas alterações, né? Mais firmemente, em 2011, o STJ enfrentou essa questão e falou que seria fundamental a guarda compartilhada pelo fato das crianças conviverem com ambos os cônjuges, né? Os genitores, na verdade. E em 2014, teve a legislação que agora dá como regra a guarda compartilhada. E a guarda compartilhada tem aí algumas divergências, né? As pessoas entendem que é aquele caso, não necessariamente a guarda compartilhada. Na guarda compartilhada existe a guarda alternada. Às vezes pode ser simplesmente a guarda compartilhada. E não alternada. E não alternada. Os genitores, eles têm que sentar e conversar a respeito do futuro daquela criança. Sim. Qual é a melhor escola, qual é a melhor saída, se precisa de um acompanhamento psicológico, se precisa de algum outro tipo de acompanhamento, eles têm que sentar e conversar. Né? Porque a partir do momento que você tem um filho, a tua obrigação e a tua responsabilidade é de cuidar dessa criança. Tá, só que na maioria das vezes, quando há uma separação, vem a intriga, a briga e a alienação parental. E aí, doutora? Sim, os filhos acabam sendo um instrumento para a briga do casal. Um cabo de guerra. Um cabo de guerra. Cada um puxa de um lado, né? A criança fica dividida ali, um puxa para cá, outro puxa para lá e a criança ali no meio, né? Então, assim, é claro que a gente entende que os pais estão magoados. Alguns momentos eles vão falar alguma coisa,
Mas uma coisa é você falar do seu problema conjugal que não deu certo. Outra coisa é dizer, olha, seu pai não gosta de você, por isso que ele foi embora, a sua mãe não gosta de você, ela não cuida de você direito, eu é que cuido bem. Então, assim, a partir do momento que começa a falar mal, Julgar um contra o outro. sim, aí já é uma alienação parental e o problema é grave. Tá? O problema, algumas crianças, dependendo, porque na separação, para a questão emocional, depende o trauma ou os problemas, sejam eles menores ou maiores, depende da idade do filho. Tá. Então, algumas idades são perigosas, principalmente a idade que a criança é muito egocêntrica. Então, ela se acha responsável pela separação dos pais. Eu estava pensando só em mim e não olhei para os meus pais, não ajudei. E aí a gente precisa fazer todo um trabalho de sentimento em relação ao sentimento de culpa da criança. Ou será que eu fiz alguma coisa errada? Sim. Será que papai e mamãe brigou porque eu pedi um brinquedo novo, porque eu queria ir passear no parque um domingo que o papai queria dormir? Exatamente. E a alienação, ela fortalece essa crença da criança. Quando o pai diz, olha, eu não gosto, seu pai não gosta de você porque você faz isso, faz aquilo. Então aí já começa a aumentar o problema. Como você vê isso, doutora? Vejo dessa forma mesmo, porque no escritório aparecem vários casos. E assim, e o que você percebe é que a criança, ela acha que ela é culpada pela separação. Porque no final, a briga entre o casal acaba sendo ou a guarda ou a pensão e tudo envolvendo, na verdade, aquele menor. E você falou uma coisa agora que me veio na cabeça assim, eu já vi vários casais, assim, o que entra com pedido de guarda, o pai entra com pedido de guarda, porque, não vou dar o valor da pensão que ela tá pedindo, ele acha assim, então vou fazer a guarda compartilhada e vou ficar isento da pensão. Não é isso, não, né? Isso é uma grande ilusão, na verdade, Tá. né? Por quê? Porque a guarda compartilhada, ela não retira o direito à pensão daquele genitor que não tem condições de arcar sozinho com os custos, né, com os alimentos daquela criança. E os deveres. E os deveres. E também o que acontece na regulamentação de visitas. Então não é porque é compartilhada que vai, por exemplo, passar metade da semana com o pai, metade da semana... Não é. É aquilo que eu falei no começo. A guarda compartilhada, você vai compartilhar tomadas de decisões. A guarda alternada, que seria essa, de ficar uma parte do tempo com o pai, efetivamente, né? Não ter uma residência fixa. Que precisa ter um equilíbrio emocional muito bom. Gente, assim, poder são dar casos conta. específicos, né? Assim, muito especiais. Porque o pai deve morar, ao meu ver como profissional, o que eu vejo, que pelo menos no mesmo bairro, para se tornar isso válido. Por quê? Porque existe a escola, existe a rotina da criança. Os cursos Tudo, extraescolares, né? né? Então, como que fica isso? Agora, eu já vi, doutora Elisângela, criança, né, tem filha de uma amiga minha, ela fala assim, tia Val, eu gosto que meus pais são separados, porque eu tenho 2 aniversários, eu viajo com a mamãe, eu tenho a festa com a mamãe, tenho a festa com o papai, eu faço isso, minha mãe me deu isso, meu pai me deu isso, então assim, eu vejo que há também uma competição e a criança, ela vê a vantagem nisso tudo. Porque tem uma época da idade que eles começam a ficar bem espertinhos, né? Tem a questão da vantagem também de ter 2 casas e tudo. E também tem a questão de que assim, a criança, quando ela passa pelo conflito, é resolvido, então é tudo mais tranquilo na casa. Então ela percebe que não é tão ruim assim a separação. É claro que tem casos e casos, tem criança que se aproveita disso. Sim. Aí os pais precisam ficar atentos para isso. O papo tá muito bom, mas eu vou chamar nossa enquete de rua sobre alienação parental. Estamos aqui em Alphaville para saber das pessoas o que elas acham sobre alienação parental. Oi, Marcos. Oi. Eu queria que você falasse para mim o que você acha de alienação parental. Alienação parental é horrível, é ruim. Eu já passei por isso e passo por isso até hoje. E o casamento, o amor acaba entre marido e mulher, mas entre filho nunca acaba. Isso dói demais. Sofro isso até hoje.
E os filhos sofrem também, né, Marcos? Isso, com certeza, eles estão sofrendo porque confunde muito a cabeça dos meus filhos. A alienação parental, ela é difícil tanto para a criança quanto para o casal que acabou de se separar. Se o casal se separou em uma relação conturbada, é difícil. Esse assunto é muito importante, né? Que hoje nós vemos separação entre os pais, pai colocando contra a mãe que se dedicou sempre, né? Ou até o pai mesmo, a vida toda se dedicou para aquele filho. Deveria ter uma separação mais amigável, não colocar contra os seus próprios filhos, né? Da forma que está sendo. E a gente vê cada vez mais acontecendo isso. Tá ficando comum e não pode tratar o pai e a mãe dessa forma. Doutora, vimos na enquete que as respostas são variadas. Então, ainda há muita dúvida, ainda há muita coisa que se falar. Você tem mais alguma coisa que você acha importante estar passando aqui? Eu tenho. Uma coisa é que o profissional da área jurídica, ele precisa ser pacificador. Conciliador. Exatamente. Por quê? Porque as relações, quando chegam no escritório, elas estão totalmente tumultuadas. Então você tem que pacificar aquilo, tentar, pelo menos, né, estabilizar esse conflito. Por quê? Porque é muito difícil você deixar para um terceiro resolver o seu problema. Né? Porque daí é o juiz, aí se o juiz não tem condições, ele pede para um corpo técnico, seja um assistente social, seja um psicólogo, para poder auxiliar, né? Porque tem vezes que não consegue se chegar a uma decisão, porque é tudo ali na petição, né? Então ele não tem esse contato com as partes. Então os advogados, eu acho que precisam ter essa consciência de que o direito mudou, que você não pode ser combativo toda hora, né? A não ser, logicamente, em casos extremos. Mas assim, nessas questões de família, eu acho que a pacificação do conflito é o que tem de melhor, assim. Eu acho que seria essa conduta. Porque quando tem um conflito, o casal não tem maturidade suficiente, não está com maturidade suficiente para enfrentar o problema que está aí, né? Então precisa, você fala assim, tendo um pacificador, tanto um psicólogo, que é o caso aqui, como um advogado, que hoje está muito, nós estávamos até conversando sobre mediação familiar, né? Sim. Que é um outro caso que a gente precisa estar chamando vocês duas aqui para estar falando um pouco mais sobre isso, que é um tema muito importante, mas assim, tem que ter um pacificador para que a criança e não seja prejudicada. E não só a criança, porque as partes que estão nesse contexto agressivo também estão sendo prejudicadas de alguma forma. Os adultos também. Né? E assim, um fato importante com relação à alienação parental é que muitas vezes você vê a mãe, olha, se você fizer isso de novo, eu acho que você vai morar lá com o seu pai. Que não use esse termo, né? Não, porque isso chega como uma ameaça, como se morar com o pai fosse uma coisa muito ruim. E que não deixa também de ser uma alienação parental, né? Então, e muitas mulheres, né? A gente fala mulher mais porque geralmente a mulher é que fica mais tempo com a criança. Mas isso está mudando. Isso está mudando. Os homens estão mudando muito. Então, a sociedade, de um modo geral, está mudando. E precisa mudar. Está se transformando. Essa os relacionamentos, muito bom. Exatamente. Os relacionamentos humanos, eles precisam melhorar. Não é possível que em 2018 ainda existam genitores se engalfinhando e nem dando bola para aquela criança. Porque no final acontece isso. Acho que a doutora Elisângela pode até falar. Sim, então assim, o mundo contemporâneo, ele traz muita mudança aí. E uma mudança positiva é a participação do pai na parte do afeto, do carinho, na atenção com a criança. Então, no mundo contemporâneo, nós temos um pouquinho de dificuldade com os pais, porque principalmente os separados, porque os dois querem dar afeto e ninguém dá o limite. Então, são várias situações, cada caso é um caso para a gente analisar. Então, uns usam os filhos como instrumento de briga e outros acabam dando só afeto no sentido de abraço, carinho, brinquedos e não dá o limite. Tá. Então, a gente precisa equilibrar isso. Ter o meio termo. Meio termo. Uma mediação. Uma mediação. O papo está muito bom, mas nós vamos ter que encerrar.
Vou ter que chamar essas duas para voltar, porque temos muito papo ainda para falar. Família, mediação familiar, muitas coisas interessantes que o nosso público quer ver. E no próximo bloco, vamos ter Raquel Bastos falando de tratamentos faciais. Voltamos já já. Estou aqui com Raquel Bastos, fisioterapeuta aqui da nossa região. Tudo bem, Raquel? Tudo bem, Val. Eu queria saber um pouco de tratamentos faciais para o inverno. É melhor época essa? É a melhor época. Por quê? Porque os tratamentos estéticos, principalmente realizados no inverno, devido à baixa incidência dos raios solares, os resultados são potencializados, porque as pessoas evitam o sol e também tem menos exposição dos raios UVBs, que são os raios causadores de câncer de pele, os raios que provocam a queimadura de pele, mas mesmo assim ainda tem a penetração dos raios UVA, que também promovem manchas, fotoenvelhecimento. Então, independente da época, tem que utilizar protetor solar, mesmo no inverno. Tá. Hoje a gente escuta falar muito, né, de tratamento rejuvenescedor. Também é melhor fazer nessa época? Isso também. Dentre os tratamentos estéticos no inverno mais requisitados, vamos dizer, são para rejuvenescedor, né, que é para fotoenvelhecimento, clareador. Os ácidos, né? Isso, os ácidos para mancha, melanoses solares, melasma, que muita gente tem. Aí dentre eles estão os peelings. Me fale todos, porque eu não entendo nada. Então, o peeling nada mais é que ele vem do inglês, né, a sigla que peel já é descamar. Então, descamar, pelar, esfoliar. Então, o peeling, o que a gente faz no peeling? A gente utiliza agentes químicos sobre a pele e aí isso vai causar uma lesão controlada. A gente fala que é como se fosse uma lesão, danifica a pele, mas num sentido controlado, para que haja renovação celular, então para que haja regeneração dos tecidos. Então com isso vai vir aquela pele mais sem manchas, uma pele mais rejuvenescida. Então tem vários tipos de ácido e os ácidos vão de acordo com a indicação. Então, por exemplo, se chega uma paciente que a queixa principal dela é um melasma, são as manchinhas, então para clarear. Então o que a gente faz? Usa um peeling com ácidos clareadores, ácido tranexâmico, o ácido retinóico, ele é muito utilizado, ele é um dos preferidos, na verdade. É o mais conhecido, não é? E além de, porque ele trata, ele pega uma abrangência muito grande. Isso. Então ele trata o fotoenvelhecimento, linhas de expressão, né, rugas, ele também trata a melasma, manchas, então ele é um dos mais conhecidinhos. Aí tem o ácido glicólico, também que ele é muito bom para acne também, para rejuvenescimento também em manchas. O ácido tranexâmico, tranexâmico ele tá bem falado ultimamente, assim, nessa área da saúde, da cosmetológica, porque ele inibe a tirosinase, que é uma enzima, é tudo complexo, é uma enzima que sintetiza a melanina, que é responsável que produz as manchas, né, também, mas que a pele tenha o normal, diz da nossa cor, de acordo com a quantidade de melanina. Então, o ácido tranexâmico, ele evita o acúmulo também de melanina. Então, ele evita que novas manchas vão se formando. Então, ele é bem legal e não é um ácido tão, vamos dizer... Agressivo. A gente chama de queratolítico, ele não destrói a camada da pele, assim, os queranócitos, que são as células que estão na epiderme, que é essa camada mais superficial da pele, como um retinóico.
retinol que já é mais... Agora me fala, aqui na nossa região, o que a mulherada tá... Eu sei que sua clínica é muito lotada, tá sempre muito cheia. Ah, graças a Deus. Graças a Deus. Mas assim, o que a mulherada tá mais buscando? Agora tá bem na moda o microagulhamento. Na verdade, o microagulhamento... Aquele rolinho, aquele sanguinho, é isso. Mas não dói também. E na verdade é assim, eu sempre explico para os pacientes. Tem uma banalização muito grande por conta das redes sociais. Por exemplo, eu me assusto, eu sigo o hashtag microagulhamento e fico assustada com o que eu vejo. Porque você olha assim, você fala, gente, eu nunca vou fazer isso. É uma hemorragia que tá ali. O que mas eu vi também. Não é necessário. Não a precisa gente fala tanto. Não, na verdade, realmente precisa. Só que tem que, assim, então precisa, né? Gente, precisa. Mas é uma petequia que a gente fala. O que é isso? É uma bolinha. Se ficou uma bolinha vermelha, já quer dizer que chegou onde eu queria chegar. Tá. Então não precisa ter aquele sangramento todo que o pessoal não tem necessidade. Porque o microagulhamento, sabe por que eu gosto dele? Assim, também é um dos meus preferidos. Aí a gente gosta, acaba também indicando mais. Então, porque o microagulhamento nada mais ele também é conhecido por uma terapia de indução percutânea de colágeno. Então, o que acontece? Ele consiste na aplicação de um equipamento, um roller, com agulhas. Aí tem agulhas, tem equipamentos que tem até 540 agulhinhas. E tem de vários tamanhos, de acordo também com a necessidade da pele. Então, essas agulhas, elas promovem microcanais. Então, você vai permear ativos ou fármacos. É como se tivesse um bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Então, por exemplo, se você pegar, tem o bolo normal. Você pega uma foto de um bolo com cobertura de chocolate. A cobertura vai estar aqui, o bolo vai estar aqui, o bolo de cenoura. Quando você pega o garfo, antes de colocar a cobertura e faz vários furos, depois quando você joga a cobertura ela vai penetrando. Então o microagulhamento ele faz isso, por isso que ele é conhecido como drug delivery também, que ele vai penetrar, ele vai entregar o farmaco ou o ativo. Então isso é muito legal. E com isso, só de passar também o roller, o que vai acontecer? Ele vai promover a indução de colágeno, aí vai vasodilatar, vai ter angiogênese, que é a formação de novos vasos. E o que ele é legal? Ele difere de outras técnicas, porque ele não tem lesão lesão da epiderme, ele não tem lesão térmica, igual ele não é tão quanto as técnicas ablativas, que são mais fortes, por exemplo, um laser, CO2, que já tem aquela parte, então ele não tem como ele cicatrizar, ele só regenera. Então isso que é legal, a recuperação dele é muito rápida em questão de outras técnicas. Agora eu vou chamar Minuto Empreendedorismo Digital, com Fernanda Longo. Olá, eu sou a Fernanda Longo e hoje nós vamos falar de como expandir a sua empresa e a sua rede de relacionamento com o marketing digital. Quando você abre uma empresa digital, você cria um website, uma página no Facebook, no Instagram e assim por diante, você tem acesso ao seu mercado quente, que são pessoas que você já conhece, podem ser familiares, amigos de amigos e assim por diante. Mas o mercado quente normalmente não é grande o suficiente para expandir a sua empresa e gerar lucros que você espera. Por isso, é muito importante que você descubra o mercado frio, onde você encontra pessoas que você não conhece pessoalmente, mas que conhece alguém do seu mercado quente e pode ter uma indicação do seu produto ou serviço. E a melhor forma de encontrar esse mercado frio é oferecer para as pessoas que fazem parte do seu mercado quente algum produto ou serviço para que eles possam conhecer e se sentir confortável para fazer essa indicação. Outra coisa, você pode criar um curso, algum material sem custo para oferecer para esse mercado frio. Assim eles podem conhecer o seu produto e optar se faz parte da necessidade deles ou não. Para mais dicas, fique atento aos próximos programas. Obrigada, Fê. Muito esperta essa menina.
Raquel, agora eu queria saber o segundo tratamento mais solicitado aqui pelas mulheres de Alphaville. Então, também o segundo mais requisitado entra a radiofrequência. Que a radiofrequência nada mais é que um aparelho que gera calor, ele emite radiação eletromagnética. E o que acontece? O que a pessoa sente? É como se fosse um ultrassomzinho que passa, que ele gera calor, então aumenta a temperatura, a gente chega numa temperatura de 42 graus Celsius. Isso vai fazer uma contração do colágeno e da elastina e vai produzir os fibroblastos, vai ajudar a produzir, a induzir os fibroblastos para produzir o colágeno. Então o que você vai ter? Uma pele mais firme, vai melhorar a flacidez da pele, rejuvenescer. Então ele é ótimo para essa região, ele dá um contorno pro rosto. Dá um up. Dá um up pro rosto. Para flacidez ele é ótimo. Mas ele tem um intervalo. Por exemplo, ele tem um intervalo de 15 a 30 dias para você fazer a próxima sessão. Porque no momento que você faz, é como se você tivesse, você tem um lifting. Você fica toda durinha, esticadinha. Você fala, nossa, eu vou ficar assim. Nossa, preciso fazer. Mas por quê? Porque, como eu disse, ele contrai a fibra, o colágeno e a elastina. Então, você tem aquele efeito lifting. Mas a produção verdadeira do colágeno vai ser de 14 a 21 dias. Então, a gente sempre preconiza esse intervalinho de 15 a 21 até 30 dias para fazer a segunda sessão. Porque se você fizer em cima, você vai interromper essa produção de colágeno. E é o que eu não quero, eu quero deixar produzindo. Então, dá esse intervalinho para melhorar a produção. E é bem legal, o pessoal procura bastante também a radiofrequência. E não só no rosto, ela também pode ser feita no corpo, corporal, flacidez de pele, interno de coxa, abdômen. Ela serve para fazer em qualquer lugar. Aí a gente só troca a ponteira, né? Tem a ponteira facial, tem dois, e a ponteira corporal. O tratamento corporal você vai voltar aqui depois para falar só disso agora, pode deixar. Porque logo o verão tá aí, né? É verdade, tá chegando. Então, mas facial, então esses dois são os mais utilizados hoje. Isso. E a drenagem facial? Sempre eu achei muito bom fazer, muito legal. Fala um pouco pra gente verdade. também. A drenagem, e o pessoal não procura muito drenagem facial, linfática. Nossa. Procuram mais a corporal, mas a facial tem inúmeros benefícios também. E é muito utilizada também no pós-operatório. Eu tô até com uma paciente de blefaroplastia, que faz essa região, a cirurgia. Então tem vários, porque você vai diminuindo o inchaço, o edema, você tem um aspecto, melhora o viço da pele, a qualidade da pele. Então a drenagem linfática e relaxa. Eu falo que as melhores massagens, na minha opinião, né? Eu acho que é no pé, na mão eu gosto também e no rosto. Super relaxa, é uma delícia. E além desses, assim, faciais, que mais que daria para fazer lá na tua clínica também, que seria bem interessante pra gente? Uma coisa também que é bem legal, que no inverno eles procuram, também tá a hidratação, revitalização facial, porque tem vários tipos de pele e mesmo as oleosas, no inverno, ficam um pouco mais ressecadas e as peles secas e mistas ficam bem ressecadas no inverno. Então a hidratação é legal. A hidratação a gente faz com ácido hialurônico, também tem a revitalização vitamina C, tudo para também ajudar a melhorar a qualidade da pele, melhorar essa hidratação. E limpeza de pele? Tem realmente um prazo? Você tem que fazer limpeza de pele a cada um mês. Ou não, cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa tem uma pele e cada pele pede algum... Cada pele é um intervalo. Por exemplo, pele oleosa, o certo é de uma vez por mês mesmo, um intervalo de 30 a 40 dias. Agora, a pele mais seca, ressecada, as peles mais... pode ser de 3 em 3 meses. E daí no meio faz uma hidratação. Isso. Muito interessante. Raquel, você vai ter que voltar para falar de corpo, que a mulherada tudo quer saber. Então, assim, a gente teve muita procura de pessoas falando, fale de tratamento facial, nós estamos em inverno, queremos saber. E agora também tem um mulherio aí, Val, vamos falar um pouco de corpo, a gente quer saber dos tratamentos, se vem algo novo, então você vai ter que voltar no nosso programa. Será um prazer. Para contar tudo isso pra gente. Ai, que ótimo. Tá Muito bom? obrigada. Obrigada a você.
Eu vou me despedindo por aqui. Queria agradecer a Raquel Bastos, fisioterapeuta aqui da nossa região, que esteve aqui hoje com a gente, a doutora Patrícia Zanella, advogada também da nossa região, e a psicóloga Elisângela Paes Lemes, que esteve aqui conosco e fez esse programa hoje incrível, focado para você, mulher que está aí do outro lado. Esperamos você no próximo Mulheres Alfa. Siga a gente no Facebook e no Instagram, programa Mulheres Alfa. E o nosso muito obrigado ao Espaço Vila 18 de ter nos recebido tão bem. E até o próximo programa.